está começando hoje, voltando, aliás, hoje, com os vídeos. E vai ser um prazer você continuar aqui comigo, tá? Então, eu queria pedir para você abrir sua Bíblia comigo, lá no livro de Mateus, capítulo 16, versículo de número 24, que diz assim: Então, disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Poxa vida, o conceito de levar a cruz. Às vezes, pregadores, até bem intencionados, vão associar esse conceito de levar a cruz com o problema pessoal de cada um. Sabe? Como que eu posso dizer? Se você tem um problema com seu marido, essa é a sua cruz, você deve carregar. Se você tem um problema com seu filho, se você tem um problema com a sua esposa, uma doença, uma enfermidade, algo do tipo, algo que seja o seu problema pessoal, associam isso com a cruz que nós devemos levar. O nosso sofrimento presente, a nossa aflição, a nossa angústia, o motivo às vezes do nosso clamor, com a cruz que nós devemos levar. Mas não é isso que Jesus está dizendo. Como que nós devemos ler um texto bíblico? Para nós, de fato, entendermos aquilo que realmente está escrito, sem colocar as nossas intenções. Porque, poxa, é legal saber que o nosso problema é aquilo que Cristo falou. É até gostoso. Só que não era isso que Jesus estava dizendo. De fato, para nós entendermos o que a Bíblia quer dizer, a gente deve olhar o seu contexto. E uma coisa que eu sempre digo é: leia alguns versículos antes, leia alguns versículos depois, porque geralmente vai estar muito claro ali o contexto e a gente vai entender o que está escrito. No caso aqui, o que Jesus disse está ligado ao que ele estava dizendo antes. Então, se a gente voltar lá no versículo 21, vai estar escrito assim: Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Presta bem atenção. Quando Jesus vai dizer que nós devemos tomar a nossa cruz, antes ele estava dizendo para os discípulos que ele iria morrer. Então, se nós vamos após ele, qual é o caminho que ele estava dizendo para os discípulos que ele ia seguir? A morte. Olha, é necessário eu ir para Jerusalém, é necessário que eu sofra, é necessário que eu morra e que eu seja ressuscitado. Então, se alguém quer vir após mim, é esse caminho que eu estou seguindo. É esse caminho que eu estou levando. Se nós entendermos que a cruz que nós devemos seguir é o caminho de sofrimento que Cristo seguiu e a sua morte, o que esse versículo vai trazer para nós? A ideia de que nós caminhamos por esse mundo com a certidão de óbito no bolso. A ideia é mais ou menos essa: nós literalmente morremos para esse mundo. Nós literalmente estamos mortos para esse mundo. O conceito de cruz para os discípulos que estavam ouvindo ali de imediato era muito claro. Era o padrão romano de execução para criminosos. Ou seja, o criminoso ele pegava a sua cruz e carregava até o lugar onde ele seria morto. E aí toda a sociedade sabia que aquele homem iria morrer, que aquele homem já estava condenado, que aquele homem já estava morto. Quando nós trazemos para nós o versículo 24 do capítulo 16 de Mateus a respeito da cruz, é dizer a mesma coisa. Olha, nós já morremos para esse mundo. A morte já está. Nós estamos dispostos a passar pelo sofrimento, a seguir o caminho que Cristo seguiu, ir até a cruz, ou levar a nossa cruz e ser mortos por amor a Cristo. Essa é a ideia. Tanto que o versículo 25, Jesus vai dizer algo mais interessante.
Porquanto quem quiser salvar a sua vida, ou seja, quem quiser negar a cruz, quem amar a própria vida, a ponto de negar, carregar a própria cruz, esse vai perdê-la. E quem perder a vida por minha causa, ou seja, quem quiser levar a cruz, entregar a sua vida, negar a si mesmo por minha causa, esse vai achar. Ou seja, de que adiantaria, pegando o versículo 26 de gancho, eu ganhar o mundo inteiro e perder minha vida? De que adiantaria eu negar a cruz por amor ao mundo que nós estamos vivendo, por amor ao dinheiro, por amor a seja qual for o que o mundo possa te oferecer, seja o que for que o mundo está te oferecendo, de que adianta eu ganhar tudo isso e perder a minha vida? É mais válido eu carregar a minha cruz, morrer, me negar para esse mundo e ganhar a vida que Jesus me dá, ganhar a glória que está proposta para mim no final de tudo isso, do que eu ganhar o mundo todo. Deixa eu abrir aqui com vocês Gálatas, capítulo 2, verso de número 19. Gálatas 2, 19. Olha o que diz. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. O que Paulo está dizendo? Eu já não estou preso na lei, porque eu morri. Ou seja, toda a acusação que a lei tinha a respeito de mim, eu morri para ela. Não há mais culpa diante de mim, não há mais culpa sobre mim, porque eu morri. Eu entreguei a minha vida. Hoje eu estou vivo na carne. Eu ainda estou vivo, mas a vida que eu estou vivendo eu já não mais vivo. Eu neguei todas as minhas vontades por amor a Cristo e vivo pela fé no Filho de Deus. Paulo está dizendo para nós, eu neguei todas as minhas vontades. Eu morri quando eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. Fui crucificado com Ele. Esse é o exemplo das águas do batismo. Nós morremos com Cristo para ressuscitarmos com Ele. Então eu já morri. A lei não tem mais domínio sobre mim, ou seja, não há mais acusação pesando sobre mim. E a vida que eu tenho agora na carne, eu não vivo a minha vontade, mas Cristo vive em mim. Esse é um bom conceito para nós entendermos o negue a sua cruz. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Morra para as suas vontades. Morra para os seus desejos. Carregue o fardo que é o evangelho sobre nós. Mostre ao mundo que você morreu para ele, que os desejos mundanos não te dominam mais, que o pecado não te domina mais, que não há um peso de lei sobre você, você está livre da lei, livre da condenação que a lei traria. E a vida que você vive de acordo com o que Cristo mandou, com o que Cristo entregou, com o que Cristo te deu, com a revelação dada por Deus por você. Então, o carregar a cruz significa que nós seguimos o caminho que Cristo seguiu. Mesmo que a nossa vontade seja desistir. Mesmo que nos Getsêmanes da vida, quando a aflição cresce e é forte de verdade, às vezes nós temos momentos em que nós vamos para a oração quase como Jesus foi no Getsêmani, com dores, cheios de perguntas, cheios de porquê, gritando para Deus, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas como nós não vivemos mais para nós, assim como Cristo não viveu por si próprio, mas viveu para agradar a vontade do Pai, nós não vivemos para nós mesmos, mas vivemos para agradar a Cristo. E sendo assim, nós dizemos, seja feita a sua vontade, não a minha. Por mais que esteja doendo agora, eu entendo que há um propósito maior. Então seja feita a sua vontade, e não a minha. Amém, meus irmãos? Espero que você tenha entendido isso.
Muitas vezes nós lemos errado, ou entendemos errado, ou ouvimos alguém explicando errado. E não é que Deus não olhe para o seu sofrimento, não é isso. Mas não é isso que esse texto quer dizer. Amém? Que essa paz do nosso Deus esteja com você. Por favor, curta, comenta, se inscreva, manda esse vídeo para mais alguém. Fala assim, poxa, você entendeu errado até agora. Aí veio o que o evangelista está falando. Talvez seja bênção para outras pessoas também. Amém? Que a graça e a paz do nosso Deus esteja com você. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.